Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai explorar a fundo o pensamento de uma figura, olha, intrigante e para muitos bastante controversa do século XX, o teólogo e filósofo Gordon Waite Clark. Isso aí. E a gente tem aqui um material bem rico, né? Trechos de palestras dele, debates acalorados, análises acadêmicas. Exato. E a nossa missão aqui é tentar destrinchar as ideias centrais do Clark. Entender por que ele causou tanto rebuliço, sabe? E o que torna a filosofia dele tão particular, quase um sistema fechado mesmo. E já adiantando, né, ele não era uma pessoa de meias palavras. Defendia com unhas e dentes a ideia de que a Bíblia, e assim, só a Bíblia, é a palavra de Deus, a fonte única de todo conhecimento verdadeiro. É o famoso escrituralismo, né? Que já coloca ele numa rota de colisão com muita gente, imagina. Com certeza, essa é a base de tudo para ele. Então tá, o ponto de partida é esse, Bíblia como verdade absoluta. Mas ele não parou por aí, né? Pelo que eu vi, ele levou isso para um nível filosófico bem rigoroso. Exatamente. Para ele, a Bíblia não era só um livro de fé, um guia espiritual. Era o axioma fundamental, a premissa zero de todo o pensamento racional. Isso muda tudo na forma de entender como a gente conhece as coisas, imagino. A tal da epistemologia. Totalmente. A epistemologia dele, ou seja, a teoria do conhecimento, rejeita, assim, de forma categórica, o empirismo. Aquela ideia mais comum, né? De que a gente aprende pelas experiências, pelos sentidos. O famoso ver para crer. Pois é. Claro que dizia, não funciona. Nossos sentidos são falhos, são enganosos. Não dá para confiar neles como ponto de partida para a verdade. Ele era bem taxativo quanto a isso. E ele dava exemplos práticos disso, né? O material que a gente tem menciona umas histórias curiosas até. Sim, ele gostava de exemplos concretos. Falava de coisas como, sei lá, daltonismo, que mostra como a percepção da cor varia, né? Uhum. Ou como uma cor de fundo pode mudar totalmente como a gente vê a cor principal. E tem uma história dele mesmo que ele contava. Conta aí. Ele estava dirigindo numa estrada e viu lá longe o que para ele parecia uma caminhonete parada perto de um celeiro. Mas quando chegou bem perto, Surpresa? Era só uma caixa de correio num poste. nossa! Uma ilusão de ótica clássica. Para ele, isso provava o ponto. Exato. Mostrava a fragilidade da percepção. Tinha outro exemplo que ele usava muito. Com um disco que girava. Disco giratório? Como assim? Imagina um cartão, metade preto, metade branco, com uma manchinha preta no lado branco. Se você girar isso bem rápido, tipo umas 500 rotações por minuto, o que você acha que aparece? Cinza. Uma mistura de preto e branco. Pois é, seria o lógico, né? Mas não, apareciam cores. Violeta, vermelho, verde, marrom. Cores que não estavam lá originalmente. Que doido! E o que ele concluía disso? Que a sensação não é algo passivo, sabe? Não é um dado bruto que a gente recebe do mundo. É algo complexo que já envolve uma interpretação intelectual na nossa mente. Não existe sensação pura, sem interpretação. Ok. Entendi a crítica aos sentidos. Eles enganam, mas mesmo que eles fossem 100% fiéis para descrever o mundo, Clark ainda via um problemão no empirismo, né? Algo sobre não poder tirar normas daí. Precisamente, esse é um ponto crucial. Mesmo que a experiência descrevesse perfeitamente o que é e ele nem achava que descrevia, ela nunca, jamais poderia dizer o que deveria ser. Ah, velha questão do é e do deve ser. Exato. A ciência descreve a gravidade, mas não diz se é moralmente certo ou errado pular de um prédio. Você não deriva logicamente um deve, uma norma moral, até lógica, a partir de um é, de uma descrição. A experiência não prova nem a validade universal da própria experiência, seria um círculo vicioso, e é aí que entra a peça-chave do sistema dele, né? A lógica. Ele levava isso tão a sério, o material até cita uma tradução que ele fez de João
1.1, aquela famosa passagem "no princípio era o verbo". Como era a versão dele? Olha, essa é forte. Ele propôs traduzir como "no princípio era a lógica, e a lógica estava com Deus, e a lógica era Deus". Uau! Peraí. Trocar verbo, palavra, o logos grego por lógica. Isso é radical. Mostra o peso imenso que ele dava para a razão. Sem dúvida. E isso tem implicações enormes para a teologia dele. Imagino. O que isso significa na prática? Significa que, para Clarke, Deus não é apenas lógico. A própria natureza divina é lógica. Deus pensa logicamente. Sua essência é racional. E a Bíblia, sendo a palavra desse Deus lógico, seria então um sistema de proposições, afirmações, logicamente coerente. E a lei básica da lógica, aquela da não contradição? Seria um reflexo direto do caráter de Deus. Algo não pode ser A e não A ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Para Clarke, isso é parte de como Deus é. Por isso, ele rejeitava a ideia de paradoxos reais na teologia. Nada de contradições insolúveis. Tudo, em princípio, poderia ser entendido de forma lógica. Então, nesse sistema, como a gente conhece a verdade, se não é pelos sentidos e a lógica tão central? A gente conhece a verdade, segundo Clarke, através da revelação proposicional da Escritura. Revelação proposicional. O que é isso exatamente? É a ideia de que a Bíblia comunica verdades como se fossem afirmações factuais, lógicas, proposições mesmo, que a gente pode entender e analisar com a mente. E a gente compreende essas verdades usando a dedução lógica, aplicando as leis do pensamento a essas proposições que Deus revelou. E a fé? Onde entra nisso tudo? A fé, para Clarke, não é um salto no escuro, não é primariamente emoção. É um assentimento intelectual. É a mente concordando com essas verdades reveladas por Deus. Fé é conhecimento. Isso nos soa um pouco frio? Calculista, talvez? Deixar a emoção, a experiência pessoal meio de lado? Como ele lidava com quem dizia que a fé precisa desse calor, desse lado afetivo? Olha, ele não negava que emoções existem ou que são importantes na vida cristã. Mas ele as via como consequência de conhecer a verdade, não como a fonte da verdade ou o critério para saber se algo é verdadeiro. Entendi. Elas vêm depois. Exato. Ele desconfiava muito do que ele via como anti-intelectualismo em alguns círculos religiosos, sabe? Onde a emoção, a experiência mística parecia valer mais que a doutrina, que o conteúdo. Clarke sempre bate na tecla do mandamento bíblico, amar a Deus não só com o coração, com a força, mas também com todo o entendimento. Para ele, negligenciar o intelecto na fé era, de certa forma, desonrar a Deus, que nos fez racionais à imagem dele. Faz sentido dentro da lógica dele. Mas essa rigidez toda, essa coisa da Bíblia como um único ponto de partida, imagino que gerou faísca, né? O material fala muito da controvérsia Clarke-Van Til. Que briga foi essa? Então, envolveu várias questões teológicas bem densas. Tipo o quê, por exemplo? Bom, tinha discordância sobre a natureza do nosso conhecimento comparado ao conhecimento de Deus. A gente conhece as mesmas verdades que Deus, só que menos. Ou nosso conhecimento é de um tipo diferente, analógico. Outro ponto quente era o problema do mal. O problema do mal. Sempre ele. Pois é. O Clarke, com essa ênfase na soberania total de Deus e na lógica, ele afirmava ter uma solução consistente para o problema do mal. Algo que os seguidores do Cornelius Van Til achavam que simplificava demais o mistério e a responsabilidade humana. Eles também discordavam sobre como pregar o evangelho para todo mundo, se Deus já sabe quem vai ser salvo. E teve até acusação de heresia no meio, não foi? Sim, essa questão da livre oferta do evangelho era tensa. Como conciliar um chamado que parece ser para todos, de forma genuína, com a doutrina da eleição, de que Deus escolheu alguns? E sim, Clarke foi acusado por alguns críticos de cair numa forma de nestorianismo. Nestorianismo. Esse nome não me é estranho, mas explica pra gente o que é isso. Parece coisa complicada de história da igreja. É sim.
Basicamente, nestorianismo foi uma controvérsia lá nos primeiros séculos sobre Jesus Cristo. A acusação era que Nestório separava demais as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Tanto que parecia que eram duas pessoas vivendo juntas em Jesus e não uma única pessoa divino-humana. Ah, entendi. Os críticos do Clarke achavam que essa abordagem dele superlógica tinha dificuldade em explicar como essas duas naturezas tão diferentes se unem de forma íntima e misteriosa numa só pessoa, sem acabar dividindo Cristo. Entendi. Mas pelo que o material indica, o X da questão entre Clarke e Van Til era mesmo o papel da lógica, né? Ali que o caldo entornava. Sem dúvida, esse era o grande divisor de águas. Para Clarke, a lógica, especialmente a lei da não contradição, era parte da essência de Deus, um atributo divino mesmo. Por isso, a lógica seria universal absoluta, um ponto de contato real entre a mente de Deus e a nossa. A gente pensaria com a mesma lógica que Deus usa, mesmo sabendo infinitamente menos. E o Van Til? Qual era a visão dele? Já o Van Til, embora também valorizasse a lógica, claro, ele a via como algo criado por Deus, uma ferramenta útil para organizar a revelação, mas que estava subordinada à revelação. Então, para Van Til, a revelação podia sim conter paradoxos aparentes, mistérios que a nossa lógica, por ser criada, não daria conta de resolver totalmente nesta vida, como a trindade ou a tensão entre soberania divina e responsabilidade humana. E o Clarke? O Clarke rejeitava isso na hora. Para ele, não existe paradoxo real na verdade divina. O que a gente chama de mistério, como a trindade, pode e deve ser afirmado de forma logicamente consistente, sem contradição, um Deus em 3 pessoas, por exemplo. A verdade, por vir de Deus, tem que ser racional, ponto. Essa visão tão lógica se estendia para a ética também, né? O material traz um debate interessante sobre Raabe, a prostituta lá de Jericó, que mentiu para salvar os espias de Israel. Como Clarke analisou essa história? Isso justificaria a mentira em certas situações? A resposta dele foi bem coerente com o sistema todo. Quando perguntaram se a mentira da Raabe abriria a porta para uma ética situacional, aquela ideia de que o certo e o errado dependem da situação, o Clarke foi bem claro. Ele disse, olha, a Bíblia elogia Raabe, lá em Hebreus e Tiago, pela fé dela no Deus de Israel e por ter acolhido os espias. O elogio não é pela mentira em si. O foco é na fé e na ação de proteger, não na mentira. Exato. Ele até ponderou que, considerando o passado dela, o contexto cultural, a mentira talvez não fosse tão inesperada assim. Mas o ponto central do elogio bíblico é a fé que motivou a ação dela em favor do povo de Deus. Outros debatedores lá na hora concordaram com isso, reforçando que a Escritura exalta a fé e a hospitalidade, não a desonestidade como virtude. Mas e aquela linha tênue entre mentir diretamente e talvez enganar sem mentir, ou omitir parte da verdade? Como ele via isso na prática? É uma questão delicada que ele abordou, sim. A ética de Clarke era o que a gente chama de deontológica, ou seja, baseada em deveres, que vem da lei divina revelada na Escritura. O certo e o errado derivam só dos mandamentos explícitos de Deus, não das situações, das intenções ou das consequências. Ok, baseado nos mandamentos. Mas e a diferença entre mentir e enganar? Samuel. Qual o exemplo? Quando Deus mandou Samuel ungir Davi rei, Saul ainda era rei e era perigoso. Deus instruiu Samuel a dizer que estava indo a Belém para fazer um sacrifício, o que era verdade, ele ia fazer isso, mas omitindo o propósito principal, que era ungir Davi. Isso evitou a fúria de Saul. Para Clarke, isso não foi mentira. Interessante, uma omissão estratégica. Isso, e ele também levantava a questão: a gente tem obrigação moral de dizer a verdade para alguém que não tem direito a ela? Ou para alguém que vai usar essa verdade para fazer o mal? O exemplo clássico que sempre surge nessas discussões é o do soldado nazista batendo na porta procurando judeus escondidos. Sim, o que fazer numa situação dessas? Mentir? Parece o certo. Mas violaria o mandamento?
Clarke sugeria buscar respostas evasivas que não fossem mentiras diretas. Algo tipo, se eu soubesse e lhe dissesse, você nem acreditaria em mim. Ele rejeitava categoricamente a ideia de ter que escolher o menor de dois males. Argumentava que um Deus racional e bom não nos colocaria em dilemas onde a única saída fosse pecar. Sempre haveria um caminho para obedecer a algum mandamento, mesmo que fosse difícil enxergar na hora. Essa visão da soberania de Deus e da lógica sem falhas leva a gente direto para outra questão bem espinhosa que Clarke enfrentou de frente: livre-arbítrio e o problema do mal. Como é que o sistema dele lidava com isso? Aí ele tinha uma posição bem forte e, para muita gente, bem controversa mesmo. Clarke argumentava que a ideia de livre-arbítrio humano, como geralmente a gente entende, né? Aquela capacidade de escolher sem depender de causas anteriores ou da vontade divina, não só não resolvia o problema do mal, como era biblicamente falsa e logicamente inconsistente com a soberania de Deus. Peraí, como assim não resolvia o problema do mal? O argumento mais comum é justamente que o mal existe por causa das más escolhas que as pessoas fazem livremente. Clarke usava uma analogia para criticar essa ideia de que Deus só permite o mal que vem do livre-arbítrio. Imagina um salva-vidas super experiente. Ele vê um jovem teimoso que decide surfar num lugar perigoso, mesmo com todos os avisos. O salva-vidas fica só olhando, permitindo que o jovem exerça sua livre vontade. Aí o jovem se afoga. Esse salva-vidas seria considerado inocente, moralmente isento? Provavelmente não. A gente esperaria que ele tentasse impedir. Exato. Agora pensa em Deus, que não é um mero observador. É o Criador onipotente e onisciente que sabe tudo e pode tudo. Se Deus só permite o mal, sabendo que vai acontecer e tendo o poder de impedir, a palavra permissão fica esquisita, problemática. Para Clarke, essa ideia de permissão só faria sentido se existissem outros poderes ou vontades no universo que fossem independentes de Deus. E isso ele, como calvinista super rigoroso, negava totalmente. Então, para ele, tudo está sob o controle de Deus, inclusive o mal. Em última instância, sim. Tudo o que acontece estaria dentro do decreto soberano de Deus. Por isso, o livre-arbítrio, além de inútil para isentar Deus da existência do mal, seria falso biblicamente. A solução para ele não era limitar Deus com o livre-arbítrio, mas sim afirmar a soberania absoluta de Deus e aceitar que os propósitos dele, embora incluam a existência do mal, por razões que a gente não entende completamente, são justos e bons no final das contas. Nossa, fica muito claro que o Clarke não tinha medo nenhum de ir contra a maré, né? E ele não ficava só nos debates dentro do cristianismo. O material mostra que ele criticava pesado outras correntes filosóficas e teológicas. A gente já viu a rejeição ao empirismo. Quem mais estava na mira dele? Ele atacava com força o que ele via como irracionalismo, tanto na filosofia quanto na teologia. Um alvo bem frequente era o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. E também a escola teológica que se inspirou muito nele, a chamada neo-ortodoxia. Kierkegaard. Qual era o problema com ele na visão do Clarke? Claro que criticava Kierkegaard por supostamente dar mais importância ao como se crê, a paixão, o sentimento subjetivo, o engajamento existencial, do que ao o que se crê, ou seja, o conteúdo da fé, as doutrinas, as proposições. A velha história, importa mais a sinceridade do que a verdade. Exato. Claro que usava aquela ilustração famosa do próprio Kierkegaard. Quem está mais perto de Deus? Um luterano super ortodoxo, que reza as doutrinas certinhas, mas de forma mecânica, sem paixão? Ou um pagão hindu que reza com uma paixão infinita por um ídolo? Kierkegaard sugeria que talvez o pagão fervoroso estivesse mais perto. E para o Clarke isso era Um desastre completo, porque, para ele, isso significava que a verdade objetiva do que se crê não importa, só a intensidade do sentimento. Se a paixão é o critério, então a idolatria fervorosa seria melhor que a ortodoxia fria. E aí, segundo Clarke, você destrói a própria noção de verdade e erro na religião. Entendi a crítica. E a neo-ortodoxia, como ela entrava nisso? Ele via a neo-ortodoxia, de teólogos como Karl Barth e Emil Brunner, como herdeira direta desse subjetivismo.
criticava muito o foco deles em encontros existenciais com Deus que acontecem no momento e a aceitação de paradoxos como algo essencial da fé, em vez de se aterem às verdades proposicionais da Escritura, que para Clarke eram objetivas e valiam para sempre. Ele tinha alguma citação deles que exemplificasse isso? Sim, ele citava frases de Brunner tipo Deus e o meio da conceitualidade, ou seja, a lógica e a linguagem clara são mutuamente exclusivos. Ou então, Deus pode falar sua palavra ao homem mesmo através da falsa doutrina. Nossa, para Clarke isso devia ser o fim do mundo teológico. Exatamente. Para ele isso era entregar os pontos para o irracionalismo. Era minar completamente a autoridade e a clareza da Bíblia. Porque se Deus pode usar doutrina falsa para comunicar a verdade dele, como é que a gente vai saber o que é verdade e o que é erro? Fica impossível. O material também fala de uma análise histórica que ele fazia sobre um suposto declínio teológico nos Estados Unidos. Como ele via essa história? Ele traçava uma linha meio descendente. Começava com o que ele via como certos comprometimentos teológicos lá nos tempos dos puritanos já. Por exemplo, uma coisa chamada Halfway Covenant, a aliança de meio caminho. Aliança de meio caminho, que nome estranho. Que foi isso? Foi uma medida bem controversa, adotada por algumas igrejas lá na Nova Inglaterra, no século XVII. Originalmente, para ser membro pleno da igreja e poder batizar os filhos, a pessoa precisava ter tido uma experiência de conversão pessoal, testemunhar isso publicamente. Certo, era o padrão puritano. Só que aí, com o tempo, muitos filhos desses membros originais cresceram sem ter essa experiência marcante de conversão. E aí surgiu o problema: o que fazer com eles e com os filhos deles? A Halfway Covenant foi uma solução de compromisso. Permitia que essas pessoas, mesmo sem professar conversão, se tornassem membros parciais da igreja. Eles podiam batizar os próprios filhos, mas geralmente não podiam participar da ceia ou votar nas decisões da igreja. Ah, entendi. Uma espécie de membresia light. E o Clarke via isso como? Como um rebaixamento dos padrões. Para ele, isso foi abrir as portas da igreja para gente que talvez não fosse realmente convertida, e isso teria começado a diluir a pureza doutrinária desde cedo. E essa linha continuava como? Bom, segundo Clarke, essa diluição inicial teria ajudado a criar o ambiente para o surgimento do unitarianismo, que nega a trindade, a divindade de Cristo, dentro de igrejas que antes eram ortodoxas, puritanas. E o golpe final, na visão dele, veio com a influência gigantesca do teólogo alemão Friedrich Schleiermacher lá no século XIX. Ele é considerado o pai do liberalismo teológico, do modernismo. Schleiermacher, qual foi o grande pecado dele na visão do Clarke? O erro fatal de Schleiermacher para Clarke foi mudar o fundamento da religião. Em vez de ser a revelação objetiva de Deus na Bíblia, Schleiermacher colocou a experiência religiosa subjetiva da pessoa, aquele famoso sentimento de dependência absoluta. Isso passou a ser a fonte e a norma da teologia. Então a base deixou de ser Deus falando para ser o homem sentindo. Exatamente. E aí, a teologia deixa de ser sobre o que Deus revelou e passa a ser sobre a experiência humana de Deus, ou sobre o sentimento religioso. E o resultado inevitável, segundo Clarke, é que as doutrinas cristãs históricas, trindade, pecado original, expiação pelo sangue de Cristo, ressurreição, começam a ser reinterpretadas para caber no sentimento da época. Ou são diluídas ou simplesmente descartadas. E qual o ponto final dessa trajetória para ele? O humanismo. A religião acaba se tornando centrada no ser humano. Deus vira uma projeção nossa, uma ideia que a gente molda como quer, ou no fim se torna irrelevante. A teologia vira, psicologia, ética social, perde o seu caráter de verdade revelada sobre Deus. Entendi a linha de raciocínio dele, e num cenário mais filosófico mesmo, como ele respondeu aos desafios do século XX, tipo o positivismo lógico, a filosofia da linguagem, que questionavam se a linguagem religiosa sequer fazia sentido.
Aquela ideia de que se algo não pode ser verificado pelos sentidos é blá blá blá. Ele enfrentou isso de frente, sim. E, de novo, ele rejeitou a premissa básica desses movimentos, que era, mais uma vez, uma forma de empirismo. A ideia de que a linguagem humana, por ter talvez evoluído para a gente falar de coisas do dia a dia, coisas terrenas, seria incapaz de falar de Deus, de verdades eternas. Para ele, isso era um erro filosófico fundamental. Mas por quê? Qual era a defesa dele para a linguagem poder falar de Deus? E defendia que a linguagem não é uma invenção puramente humana para fins práticos. Em última análise, a linguagem é um dom de Deus. Deus a criou de forma adequada para que ele pudesse se comunicar com a gente, comunicar sua revelação proposicional à humanidade. A linguagem funciona porque Deus a fez funcionar para esse propósito. E o que garantiria que essa linguagem não se perde em ambiguidades, que ela realmente consegue carregar a verdade divina? A lógica, de novo a lógica. Para Clarke, a estrutura lógica do pensamento e da linguagem não é algo arbitrário. Não é só um jogo com regras que a gente inventa e muda, como alguns filósofos, tipo seguidores do Wittgenstein, sugeriam. Não. A lógica, especialmente a lei da não contradição, seria universal, necessária, um reflexo da mente de Deus embutida na própria estrutura da realidade que ele criou. É a lógica que garante que a linguagem seja inteligível e capaz de veicular a verdade objetiva, seja sobre o mundo físico, seja sobre Deus. Sem esse fundamento lógico, a comunicação, o pensamento, a própria revelação, tudo seria impossível. Ok. Acho que agora a gente tem um quadro bem mais claro. Resumindo tudo, então, Gordon H. Clarke nos deixou um sistema de pensamento, incrivelmente coeso, rigoroso. O tal do escrituralismo. É uma aposta total, inflexível, na Bíblia como a única fonte de verdade. E essa verdade está em forma de proposições lógicas, que a nossa mente pode e deve entender usando a razão. É uma fé que é, acima de tudo, conhecimento intelectual baseado na palavra escrita de Deus. Certo. Perfeito. É isso mesmo. E as implicações disso se espalham para tudo, né? Para todas as áreas da vida e do pensamento, desde como a gente conhece qualquer coisa, epistemologia, só pela revelação proposicional na Bíblia, passando por como somos salvos, soteriologia, pela fé somente, que para ele é crer intelectualmente na verdade revelada. Até a natureza da realidade. Isso, a metafísica. Teísta, com Deus como a mente racional suprema por trás de tudo. A nossa conduta moral. Ética baseada só na lei divina revelada na Bíblia. E até a organização da sociedade política, ele defendia uma república constitucional com governo limitado, cujos princípios também viriam da Escritura. Um seguidor dele, o John Robbins, resumiu a filosofia do Clarke nesses 5 pontos aí. Tudo derivado dedutivamente da Bíblia como axioma inicial. É realmente um sistema impressionante pela consistência interna que ele buscou. Mas deixa uma pergunta no ar, não deixa? Fico pensando aqui, se um sistema tão focado na lógica proposicional, na dedução a partir de um texto, é mesmo a chave mestra para entender Deus e a verdade como o Clarke defendia com tanta força. Que espaço sobra para aquilo que parece escapar dessa lógica estrita? Como o mistério, por exemplo. Exato. Onde fica o mistério, a intuição, a beleza que toca a gente sem passar pela lógica? Ou a dimensão mais relacional e experiencial da fé, que para tanta gente, para tantas tradições religiosas, é tão importante, tão central? Essa é talvez a grande tensão que o pensamento de Clarke provoca, né? Como é que um sistema tão estruturado, tão quase matemático, tão preto no branco se harmoniza com a complexidade toda da vida, com as nuances, as áreas cinzentas, às vezes a ambiguidade que a gente sente na experiência humana, especialmente quando a gente pensa no divino, no transcendente. É algo que continua desafiando, continua provocando quem estuda as ideias dele. Com certeza, sem dúvida. Um pensamento que força a gente a confrontar o papel da razão, da revelação, da experiência na nossa busca por sentido. Fica aí a provocação para quem nos ouve continuar pensando sobre isso.